Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu me chamo Anderson Gomes e aqui nós falamos sobre produtividade, foco, disciplina, gestão do tempo, inteligência emocional, mudança de mentalidade, além de outros temas e habilidades que nós estamos trazendo para que você possa se desenvolver pessoal e profissionalmente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gestão do tempo e por que você não precisa de mais horas no seu dia, conforme prometido nos vídeos anteriores. Eu sei que a maioria de vocês que está aqui acabou de assistir, ou na sequência ou nos dias anteriores, 2 vídeos que nós postamos aqui no canal. Pessoal que está nos assistindo no YouTube e para a turma que está assistindo ou apenas nos ouvindo no Spotify. Um dos vídeos sobre como priorizar o que importa, onde nós falamos lá sobre a matriz de Eisenhower, e o outro sobre como vencer a procrastinação, que foi o nosso último vídeo, e lá nós já fizemos uma introdução e falamos também sobre gestão do tempo. Agora, eu recebi no Instagram e alguns comentários de vocês que eu acredito que muitos estão pensando assim: tudo bem, Anderson, beleza, eu entendi, eu assisti os vídeos, mas eu não tenho tempo. Anderson, se eu conseguisse trabalhar talvez menos horas no meu dia, eu faria tudo que você disse. Se eu tivesse mais tempo no meu dia, eu conseguiria focar lá no quadrante 2, que você ensinou lá na matriz de Eisenhower. Se eu não tivesse, Anderson, tantas responsabilidades, eu não procrastinaria. O meu problema, Anderson, é o tempo. Eu preciso de mais horas no meu dia. E hoje você vai aprender que isso não é uma verdade. Você não precisa de mais horas no seu dia. Eu vou ajeitar o microfone aqui com muito cuidado, porque já é a segunda vez, já gravei esse vídeo, eu acabei apertando com um pouco mais de força. Passei meia hora falando, quando fui ver estava sem áudio, hein, gente? Então, por que você não precisa de mais horas? Porque você tem as mesmas 24 horas que todo mundo. Você tem as mesmas 24 horas que o Warren Buffett. Antes, por que você está falando dele? A gente vai contar um pouco da história dele mais à frente aqui no vídeo. Um homem que comanda bilhões de dólares e ainda assim tem tempo para ler 5 horas por dia. Você tem as mesmas 24 horas que aquela pessoa que trabalha tanto quanto você, que tem filhos como você e que ainda consegue ter tempo para estudar, para se exercitar, para ter hobbies, para construir projetos paralelos, e que você olha e pergunta como é que essa pessoa dá conta de fazer tanta coisa. O problema, gente, não é falta de tempo, é o desperdício de tempo. E o pior é a ilusão de que estar ocupado é ser produtivo. E não é. Deixa eu fazer 3 perguntas para vocês. Quantas horas vocês perderam semana passada em reuniões que não levaram a nada? Quantas horas você gastou resolvendo problemas que você mesmo criou por falta de planejamento? Quantas horas você desperdiçou em tarefas que naquele momento pareciam até urgentes, mas que um mês depois você nem lembrava que aquelas tarefas existiram, porque elas eram irrelevantes para o seu propósito? Você não precisa de mais tempo. Você precisa parar de desperdiçar o tempo que você tem. E, gente, eu sei como é isso. Aqui no meu dia a dia, hoje, tá? Posso falar isso com propriedade. Eu, como promotor de justiça, como vocês bem sabem, professor, criador de conteúdo, tenho família, a minha agenda é apertada, mas eu aprendi uma coisa: quando você gerencia o seu tempo de verdade, você não trabalha mais, você trabalha melhor, descansa melhor e vive muito melhor. E eu vou trazer hoje, vou te mostrar os meus exemplos e de outras pessoas, em outras situações. E eu vou mostrar por que é que você não precisa de mais horas no seu dia.
Vou te ensinar a diferença entre estar ocupado e ser produtivo e vou trazer para vocês um sistema para vocês gerenciarem não apenas o seu tempo, mas a sua energia, as suas prioridades e os seus resultados. Porque gestão do tempo, gente, não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa sem se esgotar, tá? Mas antes de eu te ensinar qualquer técnica, tá? Qualquer técnica. Se você está nos acompanhando aqui já há um tempo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, ativa as notificações para que você possa semanalmente receber os conteúdos que nós estamos colocando aqui para vocês, ok? Eu gostaria que vocês aprendessem hoje uma verdade. Você não tem problema de falta de tempo. Você tem 3 problemas mascarados de falta de tempo. E para quem está anotando, já coloca aí o problema número 1. Você confunde estar ocupado com ser produtivo. Pensa comigo. Você aí passou o dia inteiro trabalhando, respondeu não sei quantas mensagens no WhatsApp, participou de 3, 4 reuniões, resolveu 15 pequenos problemas e no final do dia você está exausto. E aí você se pergunta, o que eu fiz de importante hoje? Nada. Você foi eficiente, mas você não foi eficaz. E eficiência, gente, é fazer as coisas rápido. Eficácia é fazer as coisas certas. E você pode ser extremamente eficiente fazendo as coisas completamente irrelevantes. Eu vejo isso o tempo todo. Anderson, você está me dizendo então que se eu passar o dia no meu trabalho, resolver um monte de coisa, eu não fiz nada no meu dia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você tem um propósito maior, se você tem um objetivo maior, e eu acredito que quem está aqui busca isso, busca esse desenvolvimento, busca esse crescimento. Se você quer evoluir lá dentro da sua empresa, por exemplo, você quer desenvolver outras habilidades e crescer dentro da empresa, eu acredito que esse seja um objetivo e para isso você tem determinados trabalhos que você precisa fazer melhor. Se você é o dono da empresa e quer que o seu empreendimento cresça, você também vai precisar desenvolver habilidades e fazer coisas no seu dia a dia que vão lhe ajudar nesse crescimento. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Se você está estudando para um concurso e está toda hora se sabotando, passa o dia resolvendo pequenas coisas, você não está se preparando para o seu objetivo maior. E é isso que eu estou dizendo. É quando você passa o tempo todo apagando incêndio sem trabalhar para o propósito maior, porque ele nunca vai chegar. E quando eu digo que eu vejo isso o tempo todo, eu vejo funcionário público, eu vejo colegas magistrados, juízes, promotores, delegados e diversas outras carreiras, advogados, que às vezes passam o dia resolvendo urgências administrativas e em muitos casos não avançam em questões mais importantes. Eu já vi professores que passam horas organizando um material, mas não preparam uma aula que vai fazer a diferença. Eu já vi empreendedor, e eu sou filho de empreendedores, que responde o cliente o dia todo, mas não trabalha para melhorar o produto dele, para melhorar o atendimento, para escalar o produto, para melhorar a entrega. Você está ocupado, mas você está ocupado com o quê? Esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto. O problema número 2 é que você não gerencia a sua energia. Você só se preocupa em gerenciar o seu tempo. E aqui está uma verdade que ninguém te conta. Todas as horas do seu dia não valem a mesma coisa. Como assim, Anderson? Porque você às 9 da manhã, descansado, focado, com energia alta, você consegue fazer em 1 hora o que no final do dia, às 16, 17, 18 horas, cansado, distraído, você vai levar 3 horas. Por isso é que essas horas não valem a mesma coisa. Mas aí o que é que você faz?
Você gasta por vezes as suas melhores horas do dia. Quando você está lá no pico de energia, respondendo o WhatsApp, participando de uma reunião que poderia ser resolvida através de uma simples mensagem por e-mail, resolvendo pendências dos outros, que os outros poderiam resolver, mas como você é alguém centralizado, eles toda hora levam para você, porque sabe que você resolve. E aí sim, chegar à noite, final do dia, você está exausto. Aí você vai tentar fazer aquele trabalho importante ou aquele trabalho difícil. Ou vai tentar estudar aquela matéria mais complicada e não sai nada. E aí você acha que o problema é falta de tempo. E não é. É falta de gestão de energia. Gente, eu aprendi isso na prática. Na prática. Eu hoje, eu sempre... eu nunca funcionei estudar à noite ou trabalhar até altas horas da noite, a não ser quando fosse muito necessário. Eu sempre fui um cara do dia. Então, pela manhã, eu tenho aí, posso dizer que de 6 da manhã, 7 da manhã, até meio-dia, 1 hora da tarde, eu tô com a minha energia cognitiva lá em cima. E se eu uso essas horas onde a minha energia está maior para fazer tarefas simples, eu estou desperdiçando minha energia. Eu uso esse momento para preparar, por exemplo, um parecer mais complexo no meu trabalho no Ministério Público, para preparar aulas aqui para vocês, para ler, para estudar, preparar os vídeos, o conteúdo dos vídeos aqui para o YouTube, as aulas lá no Além do Diploma. Esse momento é onde a minha cabeça está melhor, não vou fazer isso à noite. Inclusive, às vezes eu gravo aulas, hoje eu estou gravando à tarde. Mas às vezes eu já gravo pela manhã cedo, quando eu deixo tudo pronto. E se eu fosse deixar para fazer isso num momento cansativo, coisas que eu faço em 2 horas, talvez à tarde, final de tarde ou à noite, eu levaria 5 para fazer. E eu não estou exagerando, tá? Então, eu não posso estar desperdiçando meu tempo e a minha energia no meu melhor horário em, por exemplo, reuniões administrativas que podem ser designadas para um outro horário. Essa é uma questão de prioridade. Se você fizer isso, você perde o melhor do seu dia. Então pense no que é, na coisa mais importante que você tem que fazer no seu dia. E aonde você tem que colocar mais energia. Às vezes para você sua energia é de manhã, para alguns é à tarde, para outros é à noite. Como eu disse, minha questão sempre foi, meu dia sempre foi melhor, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu vou até relatar para vocês um pouco sobre a minha rotina, tá? E um terceiro problema é que você não protege o seu tempo. Como assim, Anderson? Você vive reagindo ao tempo dos outros. E aqui eu posso adivinhar como foi o dia de vários. Sabe, aquele dia que você acorda, aí você tem lá um plano para executar. Você ia fazer coisa A, B e C. Aí, olha no microfone, chegou um e-mail urgente, WhatsApp. O colega pediu uma ajuda. O chefe chamou para uma reunião de última hora. E aí, no fim do dia, aquele A, B e C que você ia fazer virou X, Y e Z, que não estavam no seu plano. Você viveu o dia dos outros e não o seu dia, porque você não protegeu o seu tempo. Você deixou todo mundo ter um acesso irrestrito à sua agenda, e quando todo mundo pode interromper você a qualquer momento, você não tem tempo. Você tem migalhas de tempo. Mas Anderson, você citou o exemplo aí, pô, meu chefe me chamou para uma reunião importante, como é que eu vou dar não pro chefe? Não é dar não pro chefe, isso foi um exemplo. Eu sei que em muitas situações você vai precisar sim sair para uma reunião importante porque seu chefe chamou, e se ele chamou e ele for um cara organizado, eu acredito que deve realmente ter algo importante a se tratar naquela reunião. Mas o que eu estou querendo trazer é um esclarecimento para vocês, se com o tempo, até o seu chefe, que não estuda tanto ou não entende tanto sobre produtividade e gestão do tempo, começar a marcar determinadas reuniões, você pode ser uma ponte que vai levar esse conhecimento a ele, dizer: chefe, se a gente fizer isso,
a gente resolve o problema. Ou seja, você ganhou tempo, ganhou produtividade, ganhou energia, protegendo o seu tempo. Então, meus amigos, vocês têm que aprender a dizer não. Porque quando você não diz... eu vou trazer um exemplo. Quando eu estudava para concurso, muita gente tentava me interromper durante o dia. Anderson, já que você está só estudando, você poderia fazer isso. Eu morava... eu sou cearense, eu morava em Fortaleza, né? Hoje eu moro no interior do estado, porque eu trabalho como promotor no interior do estado. Mas eu sou cearense então eu morava em Fortaleza e lá os meus pais moravam no interior do estado. E aí sempre que tinha algo para resolver, eles ligavam para mim e diziam: tem um cheque para entregar aí, porque como eu disse, sou filho de empreendedores, né? Tem minha mãe ia até Fortaleza e dizia: eu quero que você me leve em tal canto, tal canto, tal canto. E eu não queria parecer imprestável, tá? Mas em muitos momentos eu prejudicava o meu estudo para fazer isso. Só que quando você faz isso, a tia vem um dia, quer que você leve para fazer o exame, a namorada quer que você leve num canto, o amigo vai pedir outra coisa, e aí chega uma hora que você precisa começar realmente a bloquear. Porque se você não respeita o seu tempo, e deixa todo mundo te interromper, eles vão continuar fazendo isso. Se nem você respeita, eles também não vão respeitar. Agora, garanto uma coisa. Quando você começa a impor limites, você mostra autoridade. Você ganha respeito. E aí você vai ver que os outros passam a te respeitar. Porque você não está sendo imprestável, mas você está dando prioridade ao que é importante para você, tá? Então, antes de você me dizer aí que você precisa de mais tempo, se pergunta, será que você está gerenciando bem o tempo que você já tem? E eu quero muita atenção de vocês, turma, porque eu vou mostrar agora que quando você para de desperdiçar tempo, de trabalhar no momento errado e de viver o dia dos outros, você descobre que, na verdade, você tem tempo de sobra. E eu vou te ensinar aqui um sistema de gestão do tempo que eu uso e que muitos outros usam. E esse sistema não é sobre técnica Pomodoro ou mesmo o app de produtividade. Não estou desconsiderando isso, tá? Pelo contrário. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, eu considero importante em outros momentos. Mas hoje, esse sistema, ele é sobre 3 princípios que mudam completamente como você usa o seu tempo. E aí, anotem aí para quem está com papel e caneta na mão. Primeiro princípio: gerencie as suas prioridades e não apenas as tarefas. Como assim, Anderson? Gente, a maioria das pessoas, elas gerenciam tempo fazendo lá uma lista de tarefas. Eu tenho isso para fazer, ou então coloca a lista de tarefas lá nas notas, né? E aí coloca 20 coisas nessa lista. No final do dia você fez 15. Mas aquelas 5 que ficaram pendentes das 20 é que eram as mais importantes. Pare de fazer lista de tarefas. Faça uma lista de prioridades. Todo dia, começo de semana, antes de você começar, se pergunte: se eu pudesse fazer uma coisa hoje, só uma, qual seria? Essa vai ser a sua prioridade A. Se você fizer só isso e mais nada, seu dia já foi produtivo. Então, responda para você mesmo essa pergunta. Depois você se pergunta: se eu pudesse fazer mais uma coisa, qual seria? Essa é a sua prioridade B. E depois mais uma, qual seria? Essa é a sua prioridade C. Então aí você tem no máximo 3 prioridades reais por dia. O resto, meus amigos, é ruído, tá? Eu hoje, Anderson, uso isso religiosamente. Todo dia eu defino como será o meu dia. Qual é a manifestação que eu vou colocar mais energia? É numa audiência? É num trabalho de investigação? Que momento eu vou preparar uma aula, um conteúdo?
E todos os dias eu penso qual é a coisa mais importante que eu tenho para fazer hoje. Hoje, por exemplo, eu não tive audiência. Então, a minha manhã, a coisa mais importante era fazer as reuniões que estavam marcadas. E eu fiz essas reuniões que estavam marcadas. Depois eu despachei os processos. E agora, na parte da tarde, que era a minha prioridade B, era gravar esse vídeo para vocês, tá? E aí ainda vou fazer atividade física, ainda vou levar meu filho para o futebol, mas isso está tudo organizado no meu dia. Quando você define o que é a prioridade do seu dia e você vai cumprir isso, você vai ver que seu dia vai se tornar muito mais produtivo, porque quando você define aquilo, vira a sua prioridade A, B ou C. E aí você protege o seu tempo para fazer isso até nas suas melhores horas. Porque se eu fizer, por vezes, quando você tem lá só a prioridade A, se você fizer ela e mais nada, é a coisa mais importante do seu dia, você já pensa assim, cara, tudo bem, pelo menos eu fiz o que era mais importante. Tá? Então, já vai o primeiro princípio aí para vocês. O princípio número 2. Gerencie a sua energia e não as suas horas. Você precisa identificar, meus amigos, minhas amigas, o seu pico de energia e proteger esse pico para os momentos de trabalho cognitivo mais pesado. Para a maioria das pessoas, o pico de energia é de manhã, entre 7 e meio-dia. Mas pode ser que o seu seja à tarde ou à noite, não importa. O que importa é que você identifique quando você vai estar no seu melhor. E aí você vai proteger esses momentos. No seu melhor momento, você precisa fazer o trabalho mais importante. Não vai marcar reunião desnecessária. Não vai responder o WhatsApp desnecessário. Não vai atender o telefone que não é importante. Você bloqueia esse tempo e usa para fazer o trabalho que exige mais concentração. Você que está aí, por exemplo, está estudando para um concurso, vai estudar as matérias mais complicadas, coloca no tempo que você está com a energia melhor. Você que precisa pensar no seu projeto como empreendedor, você vai colocar energia no momento do seu dia para pensar estrategicamente. Tá? Não vai colocar as demandas mais fáceis, porque nos momentos de baixa energia você vai fazer as tarefas administrativas. Aí sim você vai responder aquele e-mail, aquele WhatsApp, você vai organizar aquele arquivo, você vai fazer aquelas demandas que não exigem muita criatividade e concentração profunda. Isso muda tudo. Porque aí você para de lutar contra a sua biologia e começa a trabalhar a favor dela, gente. Eu, por exemplo, eu como promotor aqui tenho os meus processos, tem processos que eu tenho da ciência de audiência. E hoje, como é tudo virtual, eu olho a sentença e dou a ciência daquela decisão. Ciência é só uma petiçãozinha lá, simples, que a gente faz. Isso acaba sendo um trabalho mais administrativo. A gente separa aquelas decisões que nós vamos recorrer e damos ciência daquelas que estamos de acordo. Mas é um trabalho bem manual, bem simples. E isso eu deixo para a parte da tarde. Eu deixo para a parte da tarde porque não exige que eu tenha um nível alto de concentração para fazer isso. Então eu deixo já para um outro momento. Ok, nós vamos já trazer mais exemplos sobre isso. O terceiro princípio é proteja o seu tempo em blocos e não em minutos. Como assim, Anderson? Meus amigos, sabe o que é que mata a produtividade? Interrupção. Mata a produtividade, mata o foco também. Você está ali concentrado, aí notificação do celular. Você volta para o trabalho, 5 minutos depois, está tentando se concentrar, toca o telefone. Aí você volta de novo, aí chega um e-mail, pim. Aí volta de novo, tenta se concentrar, alguém chega, opa, fulano, pode me ajudar? No final das contas, você trabalhou 2 horas, mas teve lá 30 minutos talvez de concentração real. Anderson, qual é a solução para isso? Você precisa, no seu dia, ter blocos de tempo protegidos. Porque você não trabalha o dia todo, você trabalha em blocos. E um bloco de 2 horas de manhã, por exemplo,
para aquela prioridade mais importante. Um bloco de 1h30 à tarde para aquela prioridade B, a menos importante. Nesses blocos de tempo você está inacessível. Como assim, Anderson? Cara, eu vou estudar para uma prova. De manhã eu vou separar aqui 2 horas. Nesse horário, meu celular está no silencioso, meu e-mail está fechado, a porta está trancada. Eu aviso as pessoas da casa que não me interrompem se tiver a família, o filho, mulher ou mesmo os pais. Enfim, depende aí do seu núcleo familiar, com quem você mora, em que fase da vida você tá. Você some e foca naquilo. Anderson, e fora desse bloco? Fora desse bloco você pode ser interrompido. Você responde a mensagem, você atende o telefone, você resolve uma urgência. Mas dentro daqueles blocos protegidos, ninguém te tira de lá. Anderson, você já fez isso muitas vezes. E eu comecei a fazer isso justamente quando eu estudava para concurso. Eu tirava blocos de horas pela manhã para não ser interrompido. Me concentrava só nos estudos. Agora era um outro momento, tá? Eu não tinha filho, ainda não tinha família. Mas hoje, por exemplo, eu separo um bloco pela manhã para ler e estudar, para preparar uma aula. Depois o outro bloco é quando eu começo meu trabalho no Ministério Público, que eu tô focado às vezes fazendo uma audiência, fica tudo de lado, fica celular de lado, eu não fico dando atenção a outra coisa. Ou eu tô trabalhando em um processo mais complexo, ou eu tô trabalhando ali fazendo uma audiência onde eu vou ouvir vítimas e testemunhas, testemunho de acusação e defesa, e o final, inclusive fazer a manifestação oral. Já vou anotando tudo, tá? Então, e na parte da tarde eu separo os blocos aí para as demandas mais simples, como eu falei para vocês, por exemplo, da ciência nos processos. Às vezes até preparar uma aula mais simples, um vídeo para o Reels, coisas mais simples. Olha, quando você começa a fazer isso, separar blocos de tempo, você vai descobrir, assim como eu, que você tem muito mais tempo do que você acha. Sabe por quê? Porque você parou de desperdiçar o seu tempo em interrupções. Isso é uma mágica, gente. Esses 3 princípios que eu trouxe para vocês, prioridades em vez de tarefas, energia em vez de horas e blocos em vez de minutos, são o que separa quem faz muito do que aquele que só fica ocupado. Mas tem um exemplo que ilustra isso melhor do que qualquer técnica, e é sobre isso que eu vou falar agora para vocês. Eu vou trazer alguns exemplos de como você pode aplicar isso na prática, cada princípio, tá? E vou trazer, inclusive, o meu próprio exemplo. Já até antecipei algumas coisas aqui, mas vou trazer. Ó, eu Anderson como promotor de justiça, e eu estou trazendo o meu exemplo em geral porque tenho vários colegas que estão na mesma situação. Minha rotina, ela poderia ser uma rotina caótica, porque todo dia tem um processo urgente, tenho às vezes reuniões inesperadas, tenho audiências, tenho prazos a cumprir, mas eu aplico esse sistema lá dos princípios. Como, Anderson? Vamos lá. Qual é o primeiro princípio? Prioridade. Então, todo dia eu identifico qual é a minha principal prioridade daquele dia. É uma audiência, são manifestações mais complexas, é uma investigação mais importante. Aquilo é a prioridade número A. Identifiquei a prioridade, passei pelo primeiro princípio. Segundo princípio, energia. Eu sei que a minha energia cognitiva ela está no pico pela manhã, como eu disse para vocês. Então eu protejo esse meu tempo. Depois que eu defino minha prioridade, eu protejo esse meu tempo pela manhã de maior energia para trabalhar naquilo que eu determinei que era prioridade. Se era preparar uma aula, vai para a aula. Se era trabalhar numa investigação, vai para a investigação. Se era para escrever um processo mais complexo, enfim. Nada de atender vários telefones, nada de reuniões administrativas, nada de notificação no celular. Terceiro princípio, prioridade, energia, blocos. E aí eu bloqueio
aquele meu tempo como inacessível, e quando eu coloco assim entre aspas, o inacessível, tá, gente? Eu faço. Porque eu sei que existem situações que você não pode ficar 100% inacessível. Então, se eu recebo uma ligação do meu filho, eu vou atender, porque pode ser uma urgência. Se eu recebo às vezes uma ligação do meu pai, em muitos momentos eu vou atender, porque pode ser uma urgência. Porque eu já sei que eles não me ligam por qualquer coisa. Isso daí vai muito, é muito relativo para cada um. Quando eu falo de você ficar inacessível, são para aquelas situações, gente, que realmente você pode dar ou não. Tá? Não é sobre você ser o ultra mega radical. Nenhum tipo de radicalismo sendo aplicado na vida da gente vai dar certo. Uma hora a gente cansa. Tá? Mas enfim, quando você bloqueia nesse tempo, você trabalha, inclusive o seu foco, a sua concentração. É aquela porta fechada, o telefone no silencioso. E quando você bloqueia o tempo, você ganha tempo. E sabe qual é o resultado disso? É que você consegue fazer, como eu consigo fazer às vezes em 2 horas, pela manhã, o que eu poderia levar o dia inteiro para fazer. E detalhe, ainda sobra tempo para eu resolver muitas urgências que aparecem. Por quê? Porque eu coloquei minha energia lá cedinho para resolver o que era mais importante. Então, quando vão surgindo as urgências, o que era importante já está resolvido. Um segundo exemplo, você que está se preparando para concurso, eu sempre falo para o concurseiro também, porque aqui tem muita gente que nos acompanha, embora a gente não dá aula para concurso, mas a gente trabalha também a parte de desenvolvimento pessoal, profissional, cognitivo, e nós orientamos essa preparação porque eu já passei por esse processo. Às vezes você está estudando para um concurso, ou então você ainda está na faculdade. E vou dizer uma coisa, pela minha experiência própria, sabe qual é o maior erro? Do estudante, muitas vezes, é você estudar, às vezes, o dia inteiro sem estratégia. O sujeito está com uma sede tão grande, isso aconteceu comigo. Comecei a estudar para concurso, era uma sede tão grande de estudar e aprender. Eu vendo tanta coisa nova que eu estudava o dia todo, mas era sem estratégia. E eu perdi muito tempo fazendo isso. Anderson, como eu posso aplicar os princípios aqui? Vamos lá. Prioridade. A gente está falando sobre princípios para cada um desses casos. Qual é a matéria mais difícil que você precisa aprender? Ou qual é a matéria com maior peso no seu curso? Ou é aquela matéria que você sabe menos? Porque você estudou menos e você sabe que ela vai ser bastante cobrada. Essa vai ser sua prioridade A. E aí você vai estudar essa matéria no seu pico de energia. Então você vai identificar, determinar a prioridade. Você identifica qual o seu horário do pico de energia que você aprende melhor. E como eu disse, para a maioria é de manhã, mas tem gente que é à tarde, tem gente que é à noite. E aí você vai dedicar aquele momento do pico de energia para as coisas mais difíceis. E aí vai deixar revisões, matérias mais leves, até assistir uma aula mais simples de revisão apenas para a parte da tarde, se você é alguém, ou pela noite, se você é um estudante integral. Né? Anderson, primeiro prioridade, energia, blocos. Aí você vai separar os seus blocos de estudo, bloco aí de 1h30 a 2 de estudo concentrado, tá, gente? Sem celular, sem distração. Anderson, 1h30, 2 aí não consigo. Aplica lá Pomodoro, a gente já falou aqui em outro vídeo, técnica Pomodoro. Você pode começar lá com 25 minutos de estudo concentrado. Descansa 5, mais 25, descansa 5, repete isso 4 vezes. E na última, você já descansa, dá uma pausa maior de 15, 20 minutos. Se você é estudante profissional que estuda para concurso, em um momento você vai entrar na alta performance. Aí você vai estudar assim 1h30 até 2 horas, de maneira bem concentrada, tá? E fazer pausas de 15 a 20 minutos. Mas isso é com o tempo. E quando eu digo estudo concentrado, repito, sem celular, sem distração, tá? É avisar, não me incomodem. Então isso, você estudar nesse tempo, isso é muito mais eficaz, se você estudar essas 2 horas concentrado, do que você estudar 6 horas distraído. Muito mais, vá por mim. O empreendedor, eu quero trazer o exemplo para quem empreende. Como eu disse, sou filho de empreendedores.
né? E o empreendedor, ele vive num modo bombeiro, porque ele passa o tempo todo apagando um incêndio o dia todo. É o cliente, é o fornecedor, é a equipe que está dando trabalho, é problema operacional. E se o empreendedor não aplica a gestão do tempo, ele fica preso demais ao operacional e ele nunca constrói o estratégico. Como assim, Anderson? Vamos para o primeiro princípio aplicado a essa situação do empreendedor. Prioridade. Todo dia, antes de você começar, qual é uma coisa que você fizer hoje vai mover o seu negócio para frente? Por exemplo, vai melhorar o meu produto, vai melhorar a distribuição do meu produto, vai melhorar a entrega do meu produto e a qualidade dele. É fechar uma parceria, é contratar alguém que vai fazer a diferença nesse serviço. Isso é a prioridade A. Você nem está executando, você está na estratégia. Energia. Bloqueie o empreendedor também as suas melhores horas do dia para trabalhar no estratégico. Não perca as suas melhores horas do dia apagando incêndio. O incêndio você apaga depois. O incêndio você apaga no momento de baixa energia. Blocos. Crie um bloco sagrado para você ali por dia, 1 hora, 2 horas, para você estar acessível. Use esse tempo para você construir e não apenas reagir. Quando eu falo construir, é pensar na estratégia que você vai utilizar para melhorar suas vendas, para abrir mais lojas, para contratar mais funcionários, para ter mais venda. E aí eu poderia dizer 1 milhão de coisas aqui para melhorar as vendas na internet e a entrega do produto, para melhorar a qualidade do produto. Enfim, isso você só faz quando você para realmente para ler, estudar, aprender e pensar estrategicamente no seu negócio, tá? Um quarto exemplo para finalizar, para você que tem rotina corporativa. Sei, pessoal que trabalha em grandes empresas, às vezes a agenda é invadida por reuniões, mas muitas delas você pode controlar. Então, aplicando o primeiro princípio da prioridade, identifique qual é o seu projeto ou entrega mais importante dentro do seu trabalho. Ele é sua prioridade real. Não aceite tudo. Diga não àquilo que não é prioridade para você, porque você não vai ficar todo tempo ocupando o seu tempo com as coisas que não vão te fazer crescer. Energia. Bloqueie os seus melhores horários para esse projeto importante lá no seu trabalho corporativo, trabalho mais profundo. E deixe para tarde, para noite, por exemplo, aquelas reuniões que exigem menos criatividades. É melhor você usar sua criatividade para montar a reunião e no momento da reunião já apresentar aquilo construído no seu momento de melhor energia. Tá? Blocos, para finalizar, marque o ocupado na sua agenda, meu amigo, desses blocos de trabalho concentrado e proteja esse tempo como se você estivesse na reunião com o CEO da empresa. Como se você estivesse com o Warren Buffett e o Bill Gates. Anderson, por que você falou desses dois? Porque eu gostaria de contar uma história deles agora que ilustra perfeitamente o que nós estamos falando aqui. Em 2017, o Bill Gates e o Warren Buffett foram entrevistados juntos. Em um determinado momento da entrevista, eles mostraram as suas agendas. E quando o Buffett abriu sua agenda, o entrevistador ficou um pouco chocado, porque a agenda estava vazia. Ela não estava um pouco cheia, ela realmente estava vazia. Uma semana inteira, naquela época do mês de abril, tinha apenas 3 compromissos. 3. E o resto? O resto da agenda tinha espaços em branco. E sabe o que foi que o Buffett disse quando perguntaram sobre isso? Ele riu e falou: esses dias em branco são os melhores dias. São os dias vazios. E o Bill Gates concordou imediatamente, ainda completou dizendo: não é sinal de seriedade que você preencheu cada minuto da sua agenda. O importante é que você controla o seu tempo.
Então vamos pensar o que é que isso significa, tá, gente? Dois dos homens mais ricos do mundo que comandam empresas bilionárias que têm responsabilidades gigantescas têm agendas vazias. Por quê? E aí muitos de vocês talvez estejam pensando, porque já são dois bilionários, trabalharam muito na vida e hoje eles podem ter uma agenda vazia. Não, gente, não é por isso não. É porque eles entendem algo que a maioria não entende e por isso estão onde estão. Tempo vazio não é tempo perdido não, gente. Eles não ficam lá charlando, curtindo no tempo perdido não. É tempo para pensar. O Warren Buffett passa 80% do seu dia lendo e pensando. Ele não fica lá fazendo reunião atrás de reunião, procurando o que fazer, demandas urgentes necessárias. Ele protege o tempo para processar a informação, para refletir, para tomar decisões de qualidade. E ele disse uma vez numa entrevista o seguinte: as pessoas, elas vão querer o seu tempo. E o tempo é a única coisa que eu não posso comprar. Eu posso comprar qualquer coisa que eu quiser, mas eu não posso comprar mais tempo. E sabe qual é a diferença, gente, entre o Warren Buffett e a maioria das pessoas? É que ele protege o tempo dele. E a maioria deixa todo mundo te consumir. O Buffett sabe que uma reunião mal feita vai roubar 2 horas da vida dele, que ele nunca vai recuperar. Então ele diz não. Ele deixa espaços vazios, ele controla. E o resultado é, ele toma decisões melhores. Porque ele tem tempo para pensar. E ele trabalha menos horas, mas com muito mais resultado. Agora, me diz uma coisa. A sua agenda aí, ela parece com a agenda do Warren Buffett ou parece com a de alguém que não controla o seu próprio tempo? Porque se a sua agenda ela está lotada de compromissos que não agregam ao seu propósito, lotada de reuniões que não precisavam existir, e você não tem tempo nem para pensar, você não está gerenciando seu tempo. Não. Você está sendo gerenciado. Você está sendo gerenciado. Eu trazendo isso para a minha realidade, hoje, alguns colegas advogados às vezes nos procuram para... Doutor Anderson, gostaria de uma reunião e tal. Reuniões que muitas vezes eu aprendi estudando isso são desnecessárias. Porque o colega ele vem, quer falar com o promotor, mas ele só vem para repetir o que já está no pedido que ele fez. Ele já fez um pedido por escrito e ele só vem, olha, eu fiz um pedido. Doutor, o seu pedido será lido com a maior atenção possível. Existe algo fora desse pedido que o senhor precisa me trazer. É uma situação pessoal, é uma situação particular daquele caso? Ok, mas se for somente para que eu analise e despache o pedido, não precisa de reunião. E eu mato 99% das tentativas de reuniões com isso. Mas é claro que eu não deixo de lado o meu trabalho de atendimento, a minha empatia por cada situação. Mas eu protejo meu tempo e tento primeiro me informar se realmente é necessário. E eu acredito que cada um de nós podemos fazer isso em nossas vidas. Turma, partindo para o final, eu sei que gestão do tempo pode parecer só mais uma técnica de produtividade. Mas não é não, tá? Gestão do tempo é sobre você decidir como você vai viver sua vida. Porque no fim, gente, tempo é vida. E quando você desperdiça tempo, você também está desperdiçando vida. E quando você gerencia bem o seu tempo, você não está só sendo mais produtivo, você também está vivendo melhor. Então, antes de você fechar esse vídeo e voltar para a sua rotina de sempre, responde mais 3 perguntas para mim. Na verdade, você não vai responder para mim, você vai responder para você. Primeiro, você está gerenciando o seu tempo ou você está sendo gerenciado? A sua agenda é sua ou é dos outros? Segunda, você está trabalhando nas suas melhores horas ou você está desperdiçando
a sua energia cognitiva nas tarefas mais irrelevantes. Terceiro, se você aplicasse hoje esses 3 princípios que eu te ensinei, prioridades claras, gestão de energia, blocos protegidos, quantas horas por semana você recuperaria de tempo para fazer aquilo que você acha que não dá tempo? Faz o teste. Porque hoje, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você não precisa de mais horas no seu dia. Você precisa parar de desperdiçar as horas que você tem. E quando você fizer isso, você vai descobrir algo incrível. Que você tem tempo. Tem tempo para trabalhar no que importa, tem tempo para descansar de verdade, tem tempo para viver. E daqui um mês, você pode estar aí no mesmo lugar, reclamando que não tem tempo, trabalhando ali 12 horas por dia, sentindo que não avançou em nada. Ou então você pode olhar para trás e ver que foi o mês em que você parou de ser escravo da sua agenda e começou de verdade a controlar o seu tempo. Esse pode ser o mês em que você trabalhou menos horas, mas teve mais resultados. Pode ser o mês em que você descobriu que o problema nunca foi falta de tempo. A escolha é sua. E como eu sempre digo, mas escolha hoje. Porque o tempo que você desperdiçou, você nunca mais vai recuperar. E olha, turma, se você quiser aprofundar mais em gestão do tempo, produtividade, foco, comunicação e inteligência emocional e outras habilidades de forma estruturada, eu tenho aqui a plataforma O Além do Diploma com trilhas completas sobre cada um desses temas. Produtividade, foco, disciplina, hábitos, gestão do tempo, procrastinação, inteligência emocional, comunicação, oratória, mudança de mentalidade. Cada trilha tem aulas mais bem didáticas, com material escrito. Se você tem interesse em conhecer, tá, o Além do Diploma, o link está aqui na descrição desse vídeo. Clique, conheça e decida se faz sentido para você. Eu ainda não coloquei, mas eu vou disponibilizar aqui no nosso canal, tanto no YouTube como no Spotify, algumas aulas, algumas amostras de aulas do Além do Diploma, tá? Vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam ter essa degustação, tá? Não é um curso genérico, tá? É um sistema realmente completo que te ajuda aí a construir habilidades que você não aprendeu na escola e nem na faculdade. Então, link na descrição. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre como você pode construir hábitos que realmente duram, tá? E esse vídeo vai ser uma continuação direta da nossa jornada, tá? Da jornada que nós estamos trazendo já aqui há 9 vídeos. Esse é o 9º vídeo. Então deixa um comentário aí me contando qual desses 3 princípios você mais precisa aplicar. Prioridades, energia ou blocos protegidos, que talvez seja o mais importante para vocês. Eu leio e respondo a todos vocês. Meus amigos, foi um prazer. Nos vemos já no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.